Fala pessoal do Inside, nós estamos aqui para mais um programa. Hoje a volta do Inside Work e nós estamos com um convidado que não poderia ser mais especial. Estamos aqui com o Alexandre Soledade do T7 News. E aí, pessoal? Eu sou o Alexandre Soledade. Ele falou lá, dá um oi aí, meu. Estamos aqui com essa personalidade ilustre do T7 News, né? Ilustre é bom, hein? Ilustre. É bom, hein? Alexandre Soledade, se apresente aí pro nosso público. Pois não, eu sou Alexandre Soledade, jornalista do T7 News, apresento 2 programas aqui, o Acontece 1h20 da tarde e o Dois Tempos, que recentemente completou aí 1 ano, a partir das 5 horas da tarde. Dois Tempos é ideia sua? Praticamente foi, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui convidado pelo Marcelo Próspero, pelo Marcelo Caltabiano, e a ideia deles era fazer um programa, né, de jornalismo no final da tarde, e aí eu dei a ideia, então vamos fazer 2 tempos, né? Por que 2 tempos? Porque normalmente seria o primeiro tempo para falar de notícia e o segundo tempo para falar de esporte. Aí, 2 tempos. Mas hoje você não usa assim? Não, às vezes não. Às vezes a gente vai com um tempo só falando de notícia, entrevista e tal. Uhum. Mas normalmente a confecção do programa é exatamente essa, para fazer um tempo de noticiário com entrevista e um tempo de esporte também com entrevista. Legal. Bom, antes da gente prosseguir com essa entrevista pessoal, eu me apresentar também, né? Eu sou o Igor, tô aqui apresentando. Quem é você? Eu sou o Alexandre Soledade. Amanhã. Amanhã, no canal. Eu sou você amanhã, tinha essa propaganda, né? É isso aí. Bom, o Arthur vai falar pra gente os nossos patrocinadores do canal. Bom pessoal, apoiando o Brasil Inside, nós temos novamente o Marcos Geia, que faz assessoria esportiva para você que está buscando manter uma boa saúde, buscar aí uma boa saúde, ou até mesmo competir, buscar um físico legal. Você pode entrar em contato com o Marcos Geia, e inclusive fica a propaganda, ele veio aqui mesmo no Brasil Inside algumas semanas atrás e deu uma entrevista sensacional falando de academia, de saúde, de musculação. Então, se eu fosse você, eu ligava lá para acompanhar. E o nosso outro patrocinador que está apoiando agora o nosso programa é o Laboratório do Vale, que há 49 anos presta para você um serviço de excelência em análise diagnóstica de exames. Então, se você tiver algum problema nesse quesito, se você tiver alguma questão para resolver, entre em contato com o Laboratório do Vale, que eles vão saber resolver o seu problema. Cara, eu jurava que você ia falar 49 anos que eles patrocinam a gente. Pô, ele surgiu ano passado, tá ligado? Bom, e pessoal, nossa plateia, né? Plateia digital, espectadores. Plateia digital? Plateia digital. Gostei dessa, hein? Nossa plateia digital. Pessoal que nos acompanha, se você tem uma pequena marca, um negócio, uma empresa e quer investir num programa de qualidade, num programa inovador, um programa que não tem absolutamente nenhuma concorrência aqui no Vale do Paraíba, invista no Brasil Inside. O que vocês estão indo aí, cara? Eu gostei disso aí. Gostei. Ô, meus amigos, plateia digital. Vou começar a usar isso aí agora. Plateia digital, isso aí é bom. Plateia digital, já pensou? É fenomenal. É fenomenal. É gostei. fenomenal. É fenomenal. Enfim, pessoal que nos acompanha, se quiser investir num programa legal, num programa inovador, que não tem uma margem de concorrência forte no Vale, estamos aqui trabalhando aqui toda semana para trazer um conteúdo de valor para vocês, um conteúdo informativo e ainda conectar o público jovem, né? Nós todos aqui somos jovens, estamos entrevistando alguém aqui que já foi um jovem e continua jovem, por sinal. Calma! Continuo sendo jovem ainda, que isso? É interessante quando o pessoal da igreja, né, fala para os jovens, né? Levanta a mão aí quem é jovem. Eu às vezes levanto a mão lá, né? Pra você, eu falei, claro, eu sou jovem, pô. Ah, tá certo. Sou jovem. Alexandre é um jovem. Eu sou um jovem de 56 anos. O que muda é que tá na dezena, não tem problema. É. Tá na dezena errada, não tem problema. Mas enfim, convido você aí a entrar em contato com a gente pelas redes sociais. A gente tem o nosso e-mail, nosso contato de DM e WhatsApp também. Acho que tá tudo no Instagram nosso, na bio lá. E na aba de contatos do Instagram. Então, se você tiver interesse em nos patrocinar, em investir no nosso programa, investir no nosso conteúdo, sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente, que a gente vai estar dando o melhor atendimento e estar recebendo você com carinho aqui no T7 ou em qualquer outro ambiente confortável para você. O que é DM?
DM pra mim é departamento médico. DM é o direct do Instagram. Ah, o direct do Instagram, muito. Pô, eu não sei, velho. É direct mensagem. Ah, direct mensagem, tá bom. Então é isso. DM. Vamos conversar? Então, Vamos começar. DM não é departamento médico. Não tô, Preferia não me encontrar com ninguém no departamento médico. não tô entregando atestado falso pras pessoas na DM ainda. Ah, muito bem, muito bem. Enfim, Alexandre Soledade. Viu como eu sou jovem? Eu entro na bagunça também, velho. Não, Alexandre Soledade é o cara mais jovem que eu conheço. Viu? Bora começar então? Vamos começar. Alexandre Soledade, essa personalidade ilustríssima aqui do T7 News. Como é que é o nome dele? É Arthur. Né? Arthur Varejão? Arthur Varejão? É o Arthur, Chutelo. é o Arthur Varejão do MBL. MD, o quê? MBL. Sou. MB. MBL. E é político, então. É político. Então vamos entrevistar ele, então. Vamos entrevistar ele. Enfim, Alexandre Quando Soledade. você for entrar, você fala, corta pra mim, corta pra mim. Nossa, o Alexandre fazendo isso na Acontece é maravilhoso, cara. Corta pra mim aqui nessa câmera. Eu quero essa câmera, eu vou falar aqui, eu vou falar com você aqui. Ó. É muito bom, você tem que admitir. Enfim, Alexandre, se apresente aí pro nosso público, fala um pouco de você. De novo? Vou me apresentar de novo? Não me Pra vocês que não estão acompanhando aqui o nosso off, deu um pequeno problema com a gravação, a gente tá regravando no comecinho, mas enfim. Se apresente pro nosso público. Alexandre Soledade, jornalista, há 42 anos já. Estamos aí, fazendo, procurando, né? Aliás, tem uma frase antiga minha que eu falo, procurando fazer o melhor para você, né? Para que você tenha informação, prestação de serviço, sempre da melhor qualidade. Sim, né? sim. E criando algumas frases aí meio malucas, mas criando. Né? Uma pena que a gente tenha perdido a primeira parte da outra gravação, mas eu queria que você pontuasse de novo a sua formação, o que te levou a escolher esse caminho, como que foi para você chegar até aqui, né? Você falou, vou deixar você falar, não vou dar spoiler que a gente já tinha recebido a informação, mas você tem bastante tempo aí na rádio, agora tá numa plataforma digital, YouTube. Digital. É muito interessante que a minha vida eu posso dizer que eu já fiz rádio, já fiz televisão, escrevi para revista, escrevi para jornal, e agora eu faço internet. Né? Então eu posso dizer que eu sou multimídia. Sou multimídia. Já participei de todos os meios. Todos os meios, né? Todas as facetas aí da comunicação. Comecei em rádio em 1983, de 83 para 84, eu tinha de 13 para 14 anos. Né? Fui trabalhar na Rádio Clube de São José dos Campos, meu pai me levou lá, eu pedi para o meu pai me levar lá, ele me levou, conversei com o gerente da rádio, entrei direto na redação, quer dizer, eu nem passei pelos caminhos normais de uma rádio, que era ou a operação ou discoteca, eu entrei direto na redação. Eu tenho um carinho muito grande por redação, gosto muito de redação, gosto de escrever, né? Se bem que há muito tempo eu não escrevo mais como eu escrevia antigamente, artigos, reportagens. Hoje no T7 eu faço, né? Algumas coisas quando dá tempo, né? Porque com 2 programas, produção, entrevistas, tudo não dá tempo de escrever. Mas gosto de escrever também. Então eu entrei na redação. Tive grandes professores, né? Na redação, Jorge Lemes, José Maria Nunes de Assis, Roberto Montenegro. Trabalhei com o Papa, posso dizer, trabalhei com o Papa, não foi o Papa Francisco que morreu agora, não, né? Trabalhei com o Papa do jornalismo do Vale do Paraíba, chamado João Marum Bueri Neto, que era algo assim sensacional, maravilhoso, aprendi muito com ele, palmeirense também que era, o Bueri Neto, né? E com outros grandes profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar também, na Rádio Bandeirantes, quando passei pela Rádio Bandeirantes em São Paulo, 4 anos trabalhando lá em São Paulo, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar com os grandes profissionais, tive a honra de trabalhar com José Paulo de Andrade, que apresentou durante muitos anos na Rádio Bandeirantes o Pulo do Gato, né? Os mais antigos vão lembrar, até o Pulo do Gato está até hoje no ar aí, o meu amigo Pedro Campos, Silvânia Alves, né? E a vida foi
correndo, né? Sim. Graças a Deus eu passei por todos esses veículos. Fundei aqui no Vale do Paraíba, fundei não, porque ajudei, né, a implantar aqui no Vale do Paraíba a TV Band Vale, né? Fui o primeiro âncora de televisão do Vale do Paraíba, trabalhando na Band Vale, apresentando o jornal Acontece, depois o Band Cidade, né? E nessa época não sei se eu estou falando demais, né? Não. Não, seu espaço. Mas tive a oportunidade de, aí sim, criar uma coisa que eu tenho um carinho muito grande, que é a Band Vale FM, que é a rádio do Repórter das Estradas. Você né? criou a Band Vale? Não criei a Band Vale FM. Na realidade é o seguinte, a gente tinha uma ideia, me lembro muito bem, o Rodrigo Neves chegou para mim e falou, olha, a gente tem uma rádio, o Rodrigo Neves era diretor do Grupo Bandeirantes aqui no Vale do Paraíba. Nós vamos ter uma rádio aqui, que era a antiga rádio emissora de Campos do Jordão, que era do Grupo Bandeirantes, a rádio é do Johnny, e a gente vai criar uma rádio e a gente está quer ideias para criar essa rádio. Aí eu, conversando com o pessoal, pedi um tempinho e tal, e quando voltei falei, pensei, né? Que a informação que eu tinha da rádio é que era uma rádio que ia pegar o Vale do Paraíba inteiro. Desde lá quase de São Paulo até sul Fluminense, Minas Gerais, sul de Minas, isso, aquilo, aquele outro. Então ia pegar a Via Dutra inteirinha, né? Mais essas estradas que a gente tem por aqui. Aí eu pensei, vamos fazer a rádio do Repórter das Estradas. A rádio do Repórter das Estradas. E foi assim que a gente começou, né, com a rádio. Na época a gente tinha 6 repórteres, né, que cobriam aí as estradas do Vale. Aí depois veio o 0800, que ajudou e tal. Aí depois veio o WhatsApp. Agora não tem mais repórter, agora é tudo... é tudo WhatsApp agora. Né? E é tudo independente também, né? Hoje tem mais fonte de informação paradas agora, né? Tem. Hoje em dia, com essa tecnologia que a gente tem de WhatsApp, de rede social, a informação ela não para, né? Ela anda junto com você. A informação anda junto com você. Por sinal, falando da tecnologia agora, eu queria que você pontuasse o que você está achando desse novo modelo. Porque para quem acompanha a gente aqui no canal do T7 News, sabe que o Alexandre apresenta o Dois Tempos, né? O Dois Tempos e o Acontece T7. E é tudo feito no YouTube, né? Vocês não têm a TV ainda, desejo que tenham, não tem a rádio ainda, desejo que tenham também. Mas vocês trabalham só com a plataforma digital. Como é essa diferença para você? Como foi a adaptação também, né? Olha, eu posso dizer que eu tive tranquilidade. Eu me adaptei tranquilamente. Por quê? Primeiro, eu já tinha feito TV. Então, sentar na frente da câmera, para mim, é uma coisa tranquila, porque... não vou negar que a primeira vez que eu sentei para gravar um piloto, na época ainda do jornal Acontece, na Band Vale, né, eu fiquei nervoso, porque eu fazia só rádio. E naquela época não tinha. Hoje o rádio, mesmo para fazer rádio, você tem uma televisão, você tem uma câmera. As emissoras de rádio hoje trabalham com câmeras. Sim. Né? Então, hoje é diferente. Agora, naquela época, não. Naquela época, você trabalhava no rádio. Era você sentado na bancada, com o microfone na frente, né? E não tinha ninguém do seu lado. Era o operador lá na frente e você ali. Entendi. Né? Você namorava com o operador. Eu costumo falar isso. Você namora com o operador. Porque o operador tem que olhar para você e saber o que você quer. E você tem que olhar para ele porque é a direção da câmera. Seria como operador. Então você olhava para o operador e ele sabia exatamente o que eu estava querendo. Era vinheta disso, vinheta daquilo, né? Ele sabia o que eu queria naquele momento. Agora não. Aí depois que eu passei a fazer a televisão, eu tive mais tranquilidade. Aí eu perdi o medo da câmera. Né? Então, para fazer o que a gente faz hoje, não é demérito nenhum, claro. Mas eu não tive problema nenhum. Né? E para fazer do jeito que a gente faz, são 2 programas diferentes. Sim. O Acontece, ele é mais produzido. O Acontece é um programa mais... não que o Dois Tempos não seja sério, mas o Acontece é um jornal mais sério. Né?
Então é um programa de notícia. Uhum. Notícia, 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 notícia. Né? E você vai num ritmo diferenciado. Uhum. O Dois Tempos é um programa onde você tem notícia, tem entrevista, tem comentário. Tem tarantela. Né? Tem tarantela que você pode tocar. Né? Então é um programa de rádio diferenciado, onde você pode exercer aquilo que você fazia no rádio. Comentar, analisar as coisas que estão acontecendo, né? Meter o pau em alguém. Uhum. O Alexandre tem ótimos históricos de meter pau em todo mundo lá, né? Mas tem uma coisa, eu meto o pau, né? Ou desço o cacete, né? Como os jovens falam. Como é que o jovem fala? Descer na porrada. Ixi, eu dou uma porrada, às vezes bem dada, né? Mas eu nunca atinjo a pessoa. Se eu for falar mal do Geia, por exemplo, tá ali atrás, ali, escondido ali. Dá um salve, Geia? dá um salve, Tudo operação. certo, Tudo tá certo bom. aí, Geia? Se eu vou falar mal de alguma coisa que ele fez, eu não vou falar que o Geia é ruim. Uhum. Eu vou falar que a atitude dele, certo? Só falar da atitude. A atitude dele não foi boa. Uhum. Quer dizer, eu não vou xingar a pessoa. Não vou dizer que o cara é um canalha. Mesmo porque eu estou xingando a pessoa. Agora, a atitude dele pode ter sido canalha. Né? Nem hoje, por exemplo. Até passando ali, vocês estavam passando ali, eu vi lá, taradão. 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 Né? O cara foi preso em Pindamonhangaba porque aliciou uma menina num ponto de ônibus. Uhum. Pô, sacanagem. Sem vergonha. Taradão. Aí eu vou pra cima. Uhum. Né? Bandido não tem dó. Uhum. Dou-lhe um cacete também. Por quê? Porque precisa levar. Elogio a polícia quando a polícia precisa ser elogiada e critico a polícia quando ela precisa ser criticada também. Uhum. Né? Então isso dá liberdade para que você possa andar, né, nos meandros da notícia e transformar aquilo numa forma que o ouvinte ou o internauta que hoje nos acompanha possa entender essa notícia. Sim. Então, quando a gente fala de adaptação, é isso que eu digo para você. É uma coisa interessante. A gente precisa modernizar a linguagem. Uhum. Né? Então, o que eu usava no rádio há 30 anos foi mudando. Mas em qual dos sentidos modernizar a linguagem? Modernizar a linguagem para... Hoje, por exemplo, eu não falo mais só para aquele pessoal que escutava rádio antigamente. Uhum. Eu continuo falando para aquele pessoal, mas eu tenho um pessoal hoje mais jovem, eu tenho um pessoal hoje mais moderno, eu tenho um pessoal hoje que tem uma linguagem diferenciada. Né? Então eu preciso me adaptar. Quando eu falo dessa questão de modernizar, é me adaptar, né, a comunicação. A comunicação ela precisa se adaptar aos tempos. Sim. Né? Porque senão você fica... se você parar no tempo, se eu for fazer o rádio do jeito que eu fazia em 1990, é diferente do jeito que você faz hoje. É verdade. Totalmente. O rádio mesmo, não porque eu estou hoje aqui, mas se eu estivesse fazendo rádio, eu tenho vontade de voltar a fazer rádio. Sim. Né, de manhã, fazer um jornal de manhã e tal. Tem vontade. Tenho conversado com algumas pessoas e tal. Mas, voltando a fazer, é a mesma coisa. Você vai se moldar aquilo que a rádio tem. Né? Eu voltei há pouco tempo, eu trabalhei na Band até 2001. Comecei em 1983 e trabalhei na Band até 2001. Veja, foi todo esse período, saí muito pouco. 1990, acho que eu saí, fui para a Metropolitana, lá de São José. Trabalhei 9 meses na Metropolitana, não deu certo. O diretor estava lá. Eu não gostava dele, ele não gostava de mim. Aí chegou um dia que ele me mandou embora. História de amor e ódio. História de amor e ódio. Entendi. Aí chegou um dia que ele mandou embora. Eu falei, eu vou descansar. Olha só como é que são as coisas. Vou descansar. Vou para a terra da minha avó. Fui lá para Botucatu.
Botucatu. Botucatu. Onde Lá, é que fica lá Botucatu? no interiorzão do estado, lá perto de Bauru, né? Perto de Barra Bonita, interiorzão do estado lá. Entendi. Botucatu é a cidade dos bons ares e das boas escolas. Aí fui para lá, isso em 1990. 90. Eu tinha 20 anos de idade. Entendi. 20 anos eu tinha. Cheguei lá, meu tio trabalhava na Unesp. O campus da Unesp de Botucatu é o campus mais moderno, é o principal campus da medicina da Unesp. Aí eu fui trabalhar lá, eu fui para passear. Eu queria tirar férias, não tinha tirado férias ainda. Comecei em 83, não tinha tirado férias ainda, até 1990. Aí eu fui para lá. Aí meu tio lá, tal, veio o reitor da Unesp lá conversar com meu tio, tal, e falou, meu sobrinho, tal, jornalista, nem era jornalista na época ainda. Nem era jornalista na época ainda. Não, era mais novo ainda. 90, não, 20 anos, né? Nasci em 70, 20 anos, né? Aí o diretor da Unesp falou, você não quer fazer assessoria de imprensa aqui? Naquela época era mais fácil, né? Eu falei, faço, eu não estou fazendo nada aqui, não. Faço, tá? Aí comecei a fazer assessoria de imprensa para a Unesp, lá em Botucatu. Aí estava andando na cidade lá um dia, meu tio encontrou o Plínio Paganini, que era dono de uma rádio. Olha o nome, né? Plínio Paganini. É aquele pessoal antigo. Olha o nome, Plínio Paganini. É parente dele aqui, ó. Por quê? Porque é nome italiano, não é? Então, sim. Tal. Aí o Paganini, não, tem uma rádio aqui em Botucatu, tal, tudo. Preciso que você faça um programa para mim aqui e tal. Nome do programa. Nome do programa. A Bigorna. Nossa. Era pra você bater. Você batia. Bigorna é um negócio grande, sim. né? De ferro, né? Que você bate para fazer coisa de cavalo, essas coisas, né? Tal. Sim. Fazer faca, né? Fazer. A bigorna. E por que a bigorna? Porque era para bater. Mas Era para bater nos caras, era para bater, era para falar dos caras, para falar as coisas que aconteciam na cidade. Tal. é mais ou menos... Aquela é o que eu falei da linguagem. Né? A Rádio Bandeirantes, por exemplo, em 78, tinha um programa chamado O Trabuco. Caramba, que O legal, Trabuco, velho. né? Era Vicente Leporassi que apresentava o programa O Trabuco. Outra boca. E ele também atirava em todo mundo. Aí eu fui apresentar o programa, a Bigorna. Sim. Então a linguagem era diferente. Né? E eu me lembro quando eu trabalhei muito tempo, né, no Rádio São José, eu tinha sempre fui meu amigo, chamado Antônio Leite, na Rádio Piratininga. E ele era um cara que metia o pau em todo mundo. Então, para eu ganhar do Antônio Leite, eu tinha que não seguir o estilo dele. Mas eu criei o meu estilo de fazer. Sim. Né? Mais ou menos o que eu faço hoje. Mas era o meu estilo. Mas na época era diferenciado. Você falava de uma forma diferenciada com as pessoas. Então, aí nessa época que eu apresentava, uma vez eu precisava fazer um óculos para mim. Estava andando na rua lá em Botucatu e tal. Aí eu li uma ótica assim bonita e tal, né? Fui lá, era o Rodrigo Neves, que é diretor da Band e tal. E entrei na ótica, aquele rapaz lá, conheço ele, é o seu Rodrigo Neves, ele que é o dono aqui, é o dono. Chamei ele e tal. Veja, eu fui para Botucatu para descansar. Já estava trabalhando na Unesp, já estava trabalhando numa rádio. Então você foi para trabalhar mais. Aí o Rodrigo virou para mim, olha, eu estou montando aqui a Rádio Clube FM de Botucatu. E vou instalar o jornalismo. Você não quer implantar o jornalismo para mim? Eu fui. Eu fui para lá. Saí da Unesp, saí da Bigorna. E fui lá implantar o jornalismo para ele lá. Pô, que legal, hein? Você tem muita história. Até fora daqui. Porque aí, nessa época que eu estava lá, o Rodrigo virou para mim e falou, olha, o plantão esportivo da Rádio Bandeirantes vai entrar de férias. Você não quer ir cobrir as férias dele em São Paulo? Eu falei, vamos lá. Você é o cara do Topa Tudo, então? Aí eu fui para São Paulo, né? Trabalhei na Rádio Bandeirantes, cobri férias lá, fiz um mês de férias.
Quando eu estava indo embora, o Zé Paulo de Andrade me chamou para fazer produção do Pulo Gato, fiz produção do Pulo Gato, fiz produção do Primeira Hora, fiz produção do Jornal Gente. Fiquei mais 4 anos lá na Bandeirantes em São Paulo. Fiz reportagem, né, na Bandeirantes em São Paulo. Aí chegou uma época que o Rodrigo virou para lá, agora eu preciso que você volte comigo para o Vale do Paraíba, que a gente está implantando o grupo Bandeirantes lá no Vale do Paraíba. Eu preciso que você, com a experiência que você tem ali aqui, você vá lá para o Vale do Paraíba fazer isso que a gente faz aqui, você faça lá no Vale do Paraíba. Aí eu voltei para cá, isso em 1994, ano de Copa do Mundo, fiquei triste até. Eu queria ir para a Copa do Mundo, né? Nos Estados Unidos, queria cumprir a Copa do Mundo. Mas não, eu voltei para o Vale do Paraíba, né? E aí a gente começou. Aí fiquei até 2001 no grupo. Casei em 99 com a minha esposa atual, a minha esposa, né, que é a Ana, minha doce Ana, né? Aí eu mudei para Taubaté e estou aqui em Taubaté até hoje. Que legal. E o que te 25 trouxe? anos morando em Taubaté. 26, né, esse ano. 26 anos morando em Taubaté. E não sou cidadão taubatiano ainda. Aí, ó, vereadores de Taubaté. Não sou cidadão taubatiano. Ninguém me deu um título. Vereadores de cidadão Taubaté, fiquem Tô atentos, cobrando, hein? não. Tô cobrando, não. Né? Mas eu acho Não, não é você que tá cobrando, é nós. Nós vamos cobrar a Câmara de Taubaté. Vereadores da Câmara de Taubaté. Não, tá bom, tudo bem, concordo. Vamos cobrar sim. Mas posso emendar com uma pergunta? Pode? aliás, perguntem, porque eu não tô aqui só para falar. Vamos lá, então. Já que a gente está falando, né, o Inside Work, a gente volta para pessoas que estão buscando, né, uma carreira, construir carreira. O que você diria para um jovem, mas não necessariamente jovem, né? Mas a gente fala jovem por ser a maior parte da população que aí que está buscando uma carreira, está buscando um trabalho e se interessa por jornalismo. O que você diria para uma pessoa que tem interesse de começar agora? E antes de você começar, só dizer, quando você se formou oficialmente em jornalismo? Você falou que com 20 anos você ainda não era formado. Na realidade, eu não fiz faculdade. Você não fez faculdade de Não, jornalismo? eu não fiz faculdade de jornalismo. Eu sou jornalista, olha, caiu a câmera ali. Ó. Não, foi o. Não, a câmera tá preta mesmo. Tá preta a câmera ali. Mas eu não me formei jornalista. Eu sou jornalista por tempo de trabalho, né? Ainda em São José dos Campos, eu tive a oportunidade de pedir o registro de jornalismo, Uhum. né? Veio meu registro é 35, 355, uma coisa assim. Quem que concede o registro de jornalista? O Ministério do Trabalho. Ah. 38, perdão. 38. Então eu tenho um registro de jornalista, já fiz palestra em faculdade já, na Unital, na Univap, em São José dos Campos. Tive a oportunidade de conversar com os alunos e tal. Então eu não me formei jornalista, mas eu sou jornalista por tempo de trabalho, né? Agora, se você perguntar, você é favorável a fazer o curso de jornalismo? Eu sou totalmente favorável a fazer o curso de jornalismo. Você acha que alguém começando agora faça o curso? É necessário que você faça o curso de jornalismo, é importante que você faça o curso de jornalismo, é vital. Por quê? Você aprende. As coisas que você aprende com o curso de jornalismo, você vai usar na sua carreira. Você vai usar na sua vida com tranquilidade. Você vai ter a possibilidade de fazer com que as coisas que você aprendeu no curso, mas é chato. Eu quero fazer, eu quero realizar, quero fazer reportagem, mas você precisa aprender. Sim. Agora, é importante que você leia muito, é importante que você converse muito, é importante que você ouça muito. Eu acho que o mais importante para você ser jornalista é você ouvir. A gente pode pensar, putz, mas o jornalista gosta de falar, né? O jornalista gosta de falar, né? Mesmo aqui, por exemplo, vamos falar aqui, a câmera caiu ali, mas você não pode perder a linha. O rebolado, né? Você não pode perder o jeito, você tem que continuar falando, você tem que continuar trabalhando. O pessoal levanta, vai arrumar a câmera ali, vai conversar aqui, né? Olha lá, voltou agora.
Voltou, sumiu, voltou, sumiu. Dois. Ó. Agora, pode ficar aí que eu vou te enquadrar novamente. O Jet te enquadrou. Agora voltou, ele está desenquadrado aqui também. Você vê como são essas coisas? Tem que saber lidar com essas coisas. Você está ao vivo. Bom, você está ao vivo no Dois Tempos. Aí, de repente, a câmera cai. Você não pode parar, você tem que continuar. O programa está no ar. Se você parar, né? O espectador vai. Inclusive, perdão a todos vai aí. ficar doido. Perdão ter interrompido, perdão a todos aí. Eu Você coloquei sabe o que não microfone tá na tua em cima. câmera, né, Gê? Tudo bem, deixa assim mesmo. Eu botei o microfone em cima. Putz, cabacice demais. Não tem problema, não. Não, fique Vou lá, tranquilo. tá? Fica tranquilo. Então é isso. O que eu queria dizer é exatamente isso. A necessidade que as pessoas têm de ouvir. Para você ser jornalista, você precisa primeiro ouvir, depois falar. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? É para ouvir mais e falar menos. Né? E ler muito. Ler muito. Por quê? A gente aprende muita coisa na universidade. A gente aprende muita coisa na faculdade. Mas é importante a gente ler para a gente pegar não só vocabulário, mas possibilidade de você improvisar, de você saber as coisas que você vai falar. Eu costumo dizer que jornalista, ele é um pouco de tudo. Jornalista é um pouco de tudo. Jornalista, ele é um pouco de médico, ele é um pouco de engenheiro, ele é um pouco de advogado, ele é um pouco de Diferente. gari, Gary. ele é um pouco de feirante, Aham. ele é um pouco de dono de supermercado. Sabe por quê? Porque você convive com várias coisas. Você convive com várias coisas. Né? Por exemplo, hoje, não sei que dia que o programa vai no ar. Nós estamos gravando para o programa ir pro ar. Na quarta-feira que vem. 15? 14? Não sei. Enfim. 14. Hoje que a gente está gravando aqui, teve a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, tal, que definiu a taxa básica de juros da economia brasileira em 14,75%. Por que eu falo que o jornalista tem que ser um pouco de economista também? Porque ele tem que conhecer, ele tem que saber de economia, ele tem que saber por quê, o que essa taxa significa no bolso do cidadão que vai comprar 1 quilo de arroz amanhã. Ou vai comprar 1 quilo de arroz daqui 6 meses. Porque a taxa de juros, ela não vai operar amanhã. Ela vai operar só daqui 6 meses. Então, o jornalista precisa saber disso. O jornalista, quando ele vai cobrir uma matéria de medicina, por exemplo, quando ele vai cobrir uma internação de um ex-presidente da República, que nem o Bolsonaro ficou internado agora, ele precisa conhecer, ele vai entrevistar um médico. Ele precisa conhecer. O Bolsonaro ele foi internado por causa de um problema de estômago, tal, isso aqui, foi a facada, né? Ele vai entrevistar o médico, ele não vai fazer pergunta besta para o médico. Ele tem que fazer pergunta em cima daquilo que a realidade do fato tá mostrando Então, para para o ele. jornalista ser um jornalista bom, decente, ele tem que ter o prévio conhecimento do que ele vai falar. Tem. Entendi. Faz sentido. Jornalista não é, primeiro, jornalista não é. Isso é uma coisa muito importante para quem tem esse desejo, né? Jornalista não é assessor de imprensa de entrevistado. Você entendeu o que eu falei? Jornalista não é assessor de imprensa de entrevistado. Jornalista não é assessor de imprensa. O jornalista não tem a obrigação de perguntar para o entrevistado O que ele aquilo que quer. o entrevistado quer. Sim. O jornalista tem que perguntar para o entrevistado aquilo que realmente vai fazer a diferença para quem está ouvindo. Sim. O internauta, você, por exemplo, vai perguntar para mim alguma coisa que faça diferença para quem está ouvindo. Sim. Né? Então, quando as pessoas falam, mas a entrevista foi muito dura. Que nem já falaram para mim já. Mas tem que ser. Não é que a entrevista foi dura. A entrevista foi dura porque o fato É duro. Exige. Sim. requer que você faça perguntas mais duras. Né? Sim. E outra, eu sempre falei isso. Jornalista não é assessor de imprensa do entrevistado.
Se ele quer um assessor de imprensa, ele contrata um assessor de imprensa, o cara faz lá o release para ele, belezinha, tá pronto. E manda lá. Se você achar que você deve publicar, você publica. Se você achar que você não deve publicar, você não publica. Certo. Você tem alguma coisa que você quer Não perguntar? tenho. Queria emendar então, mais ou menos na mesma linha, né? Quais os desafios, os maiores desafios que você enfrentou na sua carreira? E, claro, você pode falar dos pessoais, mas quais que você acha que também que umas pessoas que comecem agora podem enfrentar? Desafios? Sim. O maior desafio que a gente tem na carreira, primeiro é você... Eu acho que não é se tornar conhecido, sabe? O jornalista, ele não deve pensar em se tornar conhecido, né? Primeiro que ele não tem que aparecer. O jornalista não tem que aparecer. O jornalista ele tem que reportar as coisas. Ele não é que nem, tipo, apresentador de TV. Você diz. Não. Quem tem que aparecer é o Luciano Huck, o Marcos Pion, né? O Dimas Oliveira, aqui, nosso aqui, que faz um programa de cultura tal, né? Vocês, né? Que fazem um programa assim para a rapaziada, um programa sério, mas faz... Aí vocês têm que aparecer. O jornalista não. O jornalista não tem que aparecer, né? O jornalista é que nem juiz de futebol. Quanto ele menos aparecer, Melhor. mas mais informar, é melhor. Então, o grande desafio é esse. Eu quero fazer televisão. Tudo bem, não tem problema nenhum você querer ser repórter de televisão. Mas o ideal, tem uma coisa que eu falo quem faz rádio, faz televisão. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Eu posso falar isso. Porque eu saí do rádio e fui para a TV. Agora, o jornalista que faz só TV, dificilmente ele faz rádio. Porque rádio é puro improviso. Rádio você tem a necessidade de você saber o que você está falando. Então não tem como você enganar. O ouvinte sabe que você está patinando. O ouvinte sabe que você está patinando, porque você... Então é difícil. Então é importante... Como eu falei, escrever muito, ler muito, você desenvolver uma identidade própria. E como é que você desenvolve essa identidade? Trabalhando, indo para a rua. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, jornalista tem que estar na rua. O repórter tem que estar na rua. Porque é na rua que as coisas acontecem. Não é dentro do estúdio, não é dentro da redação. É na rua que as coisas acontecem. É na rua que você está andando, né? Eu me lembro de pautas que eu saí para fazer como repórter na época, e que eu saía para fazer uma pauta, eu voltava com 5. Mais 5 pautas. Caramba. Tanto em jornal quanto para rádio. Né? Você sai na rua, você sai na rua, você vê uma árvore quase caindo, você vê um buraco na rua, você vê gente pedindo coisa no sinal. Isso tudo é pauta. Tem uma historinha antiga, né, que a gente conta muito, que o cara trabalhava na redação, né, de um jornal e foi escalado para fazer uma reportagem de um casamento. Foi escalado para fazer um casamento. Pô, bonito, tal. Foi escalado para fazer um casamento, tal. Aí, indo para o casamento, ele o motorista, ele o fotógrafo, né? Ele o Marcelo Caltabiano, nosso. Indo para o casamento, de repente, caiu uma árvore no meio do caminho. Putz. Caiu a árvore no meio do caminho. O cara voltou para a redação. Aí, isso não aconteceu, tá? Isso é uma história que a gente conta, assim, para dar um exemplo. Né? Mas acontece. O pior de tudo é que acontece. O cara voltou para a redação. Aí, quando chegou na redação, o cara falou, e aí? Já terminou o casamento? Não cumpriu o casamento. Mas por que você não cumpriu o casamento? Porque caiu uma árvore no meio do caminho, interditou o trânsito estava, olha, uma situação difícil e tal. Voltamos para a redação. E aí? E a notícia?
Tá ali, a notícia está na sua frente, a árvore caída. Caiu do céu a notícia. O lance complicado. Tá ali a notícia na sua frente. Você não fez a notícia? Não fiz. O cara foi mandado embora. Aí ficou mais que nós aqui pra fazer programa. Não, desafio, você vai. Desafio. É gente que não quer falar. Você sai na rua, você não consegue conversar com as pessoas. Mas você tem que levar alguma coisa para a redação. Então, não interessa. Faça uma notícia. Não vai inventar a notícia, claro. Mas a notícia está aí, na sua frente. Tem que confirmar os dados também. Sim, confirma. Aliás, esse acho que é um dos desafios muito, muito grandes que a gente tem. É checagem. E uma outra coisa que a gente aqui no T7 faz é checar a notícia. Nós aqui no T7, aliás, os grandes órgãos de imprensa fazem isso, né? Principalmente depois dessa disseminação de fake news que a gente teve aí nos últimos anos, a gente tem que checar. Não confiar em tudo que você vê. O jornalista tem que ter olho clínico. Né? Não confiar em tudo que você vê. Porque muita coisa é mentira. Muita coisa. Né? Então, você precisa checar, rechecar, né? Importante ter fonte, porque são as fontes que vão passar para você as informações mais sérias, mais seguras. Né? Então é necessário que você tenha suas fontes, você crie as suas fontes. Né? Isso pode ser com você estudando mesmo. Estudando jornalismo, você vai conversando com as pessoas, tá? Essas pessoas vão pegando confiança em você e quando tiver alguma coisa, elas vão passar para você. E é aí que você vai fazer as grandes notícias. Vou fazer uma pergunta. Calma aí, vou ali no nosso lindo Arthur José. Vai lá. Precisa levantar o microfone? Não, eu fico na sua cara mesmo. E aí, galera? Oi. Vai lá. Quem que é esse aí? Eu sou o Geia. nossa produção. Sou o cara que tá que tá mudando as câmeras aqui e ajustando o áudio. A pergunta que eu ia fazer, a gente já implementando essa coisa de desafios, claro, você falou desafios do jornalista no geral, mas atualmente, como tá sendo desafios pro jornalista? Porque, na verdade, eu gostaria que você falasse o seguinte: como que eram os desafios na sua época? Quais foram os novos desafios que vieram agora na atualidade? Como foi adaptar-se a essa mudança de tempo e de tecnologia e de, inovação, né? Comunicação, né, também, no geral. Sim. Eu falei agora há pouco, né, que a linguagem muda, o jeito de trabalhar muda, as pessoas mudam, né? Mas tem uma coisa muito interessante que não muda, que é essa questão de você trabalhar com essa checagem. Vou contar uma história aqui que aconteceu comigo no rádio. Eu trabalhava lá na Rádio Clube, eu era plantão esportivo, já fazia jornalismo já, mas eu trabalhava como plantão esportivo na Rádio Clube. Plantão esportivo é aquele cara que informa os gols durante o jogo, né? O cara tá lá no estádio narrando, tá, vai embora o time do Palmeiras para o campo de ataque, domina com o jogador que é Ademir da Guia toca para Dudu para Ademir da Guia e é gol! Aí tem o cara que entra lá, não sabe de onde tá falando, olha o gol! Você já deve ter ouvido, né? Olha o gol, né? Gol aonde? Gol na Rua Javari, né? Moisés faz para o Juventus 1, 15 de Piracicaba 0. Então, eu trabalhando uma tarde, um jogo à tarde na Rádio Clube, a gente estava transmitindo o jogo do São José à tarde, e de repente chegou para a gente na redação, tinha duas meninas sensacionais que trabalhavam comigo, a Angélica Prudente e a Giovana Bubiniak. Giovana que inclusive hoje está na Jovem Pan, lá de São José dos Campos, uma menina sensacional, uma mulher já formada, casada, com filhos, tudo, né? Para mim são todas meninas, né? E todos meninos, né, que trabalharam comigo. Eu tive a oportunidade de formar muita gente. A minha felicidade é ter formado tantas e tantas pessoas.
E chegou pra gente na redação a informação de que o Fidelis era um ex-jogador de São José, foi jogador do Vasco da Gama, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, José Maria Fidelis, tinha morrido. E chegou para mim, eu estava no ar, tal, Fidelis morreu. Não, o Fidelis morreu, tal. Então, pedi para o operador mandar para mim, né? Alberto, a informação na clube com Alexandre Soledade. Olha, Alberto, informação muito triste que a gente recebeu nesse momento, tal. Morreu o ex-jogador do São José, José Maria Fidelis, isso, aquele. Estamos aí apurando os fatos e em qualquer momento a gente volta com mais informações. E o Alberto, que era uma enciclopédia, era um cara que era sensacional, já faleceu, já teve um problema de coração, no hospital teve um AVC, aí depois acabou falecendo. Alberto Simões, era uma figura sensacional. Contou a história do Fidelis. Fez o cantinho da saudade do Fidelis. Aí começou a gente ligar. Nossa, o Fidelis morreu. Tá. Aí chegou na redação uma pessoa, ligou na redação uma pessoa, falou, eu sou a irmã do Fidelis. Não, eu não lembro quem que atendeu, se foi a Giovana, se foi a Angélica e tal. Aí, mas ele não morreu, ele está vivo. Ué. Mas tem certeza que ele não morreu? Tal? Ela perguntou, não morreu, o pessoal está ligando aqui, perguntando, tal, porque ouviu na rádio que o Fidelis morreu e tal. Aí eu fui pro ar, tal, desmenti a informação, tal, né? Tentei falar com o Fidelis, né, porque a gente tinha contato dos jogadores, tudo, né, mas ele estava fora, numa reunião, não sei o que estava acontecendo, nem lembro mais. Mas foi, assim, sem contexto nenhum, ele não estava internado, alguma coisa do tipo? Não. Tava lá no Rio de Janeiro, onde ele morava, tal, tudo tá, graças a Deus, tava bem. À noite, a gente tinha um programa de esportes à noite, que era o Valtencir Vicente que apresentava, tá vivo até hoje, nosso querido Valtencir, não matei ele ainda também. Né? Mas aí ele conseguiu botar o Fidelis no ar, né? E aí ele ligou para mim, para eu entrar no ar junto. Aí eu já tinha ido embora da rádio, tudo, né? Aí eu entrei no ar por telefone, aí conversei com o Fidelis, bati papo com ele. Graças a Deus não teve implicações maiores. Mas a falta, por exemplo, de você não se informar melhor com relação à situação, que acontece um negócio desse. Então, acho que a câmera caiu de novo. Acabou a bateria. Pega a bateria. Pega a bateria aí. É ao vivo, hein? É ao vivo. Mas vamos continuar. Então, o desafio daquela época, eu acho que é o mesmo desafio de hoje. É você checar a informação. É você correr atrás da notícia. Você não acreditar na primeira coisa que você ouve. Porque se você acreditar na primeira coisa que você ouve, você pode levar lambada. Você pode levar... Pode estar acontecendo um incêndio no Joelma. O que é o Joelma, né? Eu ia falar o edifício Joelma. Viu? O edifício Joelma. Eu só conheço o edifício porque tem uma lenda que diz que ele é o mais assombrado de São Paulo. Assombrado. Não. Fantasma não existe. Né? Aí, o Joelma tá pegando fogo. Pô, o Joelma tá pegando fogo? Mas peraí, deixa eu ligar pro Corpo de Bombeiro para ver se realmente é verdade. Realmente tá pegando fogo no Joelma? Tá pegando fogo, tá assim, assado. Tá, então beleza. O Corpo de Bombeiros informou que o Joelma está pegando fogo. Então você vai, aí você dá a informação. E hoje, o maior desafio que a gente tem hoje é a fake news. É a notícia falsa. É a mentira que o pessoal coloca e tem muita gente que acaba caindo de bobeira nas notícias que a gente vê hoje. Então é necessário, mas necessário mesmo que você cheque a notícia, porque senão você pode levar um tombo. E aí o negócio é sério. Fake news é sério. Eu queria aproveitar que a gente está falando de fake news, emendar para você uma pergunta interessante. Eu tenho duas perguntas extremamente interessantes para fazer para o Alexandre. A primeira já teve alguma coisa que aconteceu com você? Ô, produção, dá um zoomzinho na câmera aqui, é o botão. Então, mas tá tranquilo. Enfim, o botão. O problema é o botão.
Não, é literalmente o botão, sabe? Tem um botão aqui na lateral. Isso? E- É o que tá com uma mais. Qual? Ah, tá. é. Isso. Aê! Aí, produção acertou nós. Vocês já estão vendo. Vocês estão vendo o Giuseppe ainda, mas já que vocês vão ver nós. Enfim, Alexandre Soledade. O senhor já recebeu ameaça de alguma coisa que você falou? Qualquer momento da sua vida trabalhando com notícia, jornalismo? Já recebi, já. Tem alguma que você pode falar pra gente? Não tem Muito problema séria? nenhum, não. Duas coisas interessantes que aconteceram. Primeira foi uma vez que eu sou muito fã de trem. Trem? Trem. Eu sou que nem o Tarcísio. O Tarcísio gosta de trem, eu gosto de trem também. Sou fã de trem. Ou você é que nem o Zema, mineiro, gosta de trem? Não, gosto de trem, gosto de trem de transporte mesmo. Ah, né? então tá bom. Aliás, eu sou fã do Tarcísio porque ele é um cara, nada com relação à política, mas é um cara que está implementando aí, vai implementar, eu tenho certeza que ele vai implementar o trem intercidade, o trem da fé, né, que é uma coisa que a gente há muito tempo briga aqui. Trem bala não, esquece, porque isso aí não existe mais. Mas quem sabe a gente tem um trem de alta velocidade aqui ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Sim. Por causa do Tarcísio. Né? Mas então, uma vez eu estava falando sobre trem e a gente estava com um problema muito sério da Dutra. A Dutra toda parada, tal, aquele monte de caminhão, faz tempo já isso. E eu comecei a falar da necessidade que a gente tinha de implementar um transporte ferroviário para tirar essa quantidade de caminhão que a gente tem na Dutra. Tirar, porque não é possível, né? Era acidente, era caminhão pegando fogo, era caminhão entrando atrás de outro caminhão, era caminhão passando em cima de carro. Era um negócio terrível, né? Então eu comecei a falar abertamente, desse jeito que eu falo hoje, comentando as coisas, que a gente precisa tirar essa quantidade de caminhão que a gente tem na Dutra e implementar um transporte ferroviário que pudesse dar às pessoas mais tranquilidade para andar na Dutra. E eu comecei a receber na rádio, quando eu trabalhava, ameaça de caminhoneiro. Os caras falavam, a hora que você sair daí, você vai ver um caminhoneiro. Os caras foram lá na porta da rádio. Os caras foram lá na porta da rádio. Os caras queriam conversar comigo, não sei. Né? Aí eu fui, né? Acabei conversando com eles. Não tem nada contra vocês. Mas eu acho que a gente precisa implementar o que vocês transportam no caminhão, transportar no trem e vocês continuarem trabalhando de uma forma diferenciada. Sim. Mas os caras ameaçaram. Caramba. Os caras ameaçaram. Caramba. Justo o pessoal que a gente mais precisa, hein? E tive algumas outras ameaças com relação a bandido, essas coisas, tal, PCC. Tal. PCC? Sim. Que sim. isso? Mas, graças a Deus, nada muito sério, sabe? Aham. E nessa parte que você tinha falado antes de, tem que o jornalista que... Por que tá preto? Boa pergunta. Vamos lá, segue. Ô, Igão, Segue o jogo. O quê? que nossa operação deu um toque pra gente já encerrar a última pergunta. Não, eu só ia fazer Tá. Aí a gente já vai encerrando, aproveitar que a câmera caiu. Não sei se ela vai voltar. Vê se não é o botãozinho aí de novo. Não é. Olha aqui. Putz, cara, essa câmera tá contra mim, ela me odeia. Essa câmera acho que não gosta de você. Já pensou? Mas ela não fechou. Quer improvisar de novo? Ela tá aberta. Não. Dessa vez dá pra improvisar. Agora dá pra improvisar se você quiser. Só cortar essa parte depois, né? Aqui. A bateria apagou? Será? Ela tava carregando até agora. Tem uma bateria que tem problema. Pode pegar Vamos outra. improvisar então? Mas ela só tá verdinha? Tá com coisa verde aqui, ó. Não, então, tem uma bateria que ela tem problema que ela coloca na coisa e ela acaba. A fita não tem nada a ver. A fita é porque ela tava quebrando. Aí Cara, você não me avisa essas coisas. eu não lembro qual que é a bateria, que tem 4. Quer que eu... Uma sumiu. Não, continua assim, já vai voltar a Tá. câmera já. Se não for Brasil Inside com problema, não é Brasil Inside. Brasil Inside nasceu com problema, vai continuar com problema. Eita, nós, hein? Enfim, vamos esperar a nossa produção arrumar as câmeras. Enquanto isso, o José tá a câmera dele, você pode dar as suas considerações finais do episódio.
Bom, programa aí muito legal, né? Eu acho que a gente fez aí quase... Já saiu o papo já? Já saiu o Papa. Já vai ter saído o Papa quando a gente postar. Quando né? sair, né? É. Vai ser essa semana. Mas a gente tá chegando em 1 hora de programa, poderíamos facilmente ficar Já? aqui. 1 hora de programa? É? Poderíamos facilmente ficar aqui umas 5 horas de programa. Eu tinha perguntas Mas muito legais. não por Também questões. Vamos exagerar, né? Não, mas papo tem. Papo tem, não. História tem. Eu Então, tinha muito mais perguntas pra fazer pro Alexandre, infelizmente. então já fica o convite aí pro precisa ir futuro. embora. Ixi, já quer me convidar de novo. Claro. Ah, lógico. Bota 2 horas de programa. Mas bota o operador aí, tem que botar a câmera boa aí. Essa câmera não era pra dar nenhum problema, não. Essa bateria aqui não gosta da câmera. Faz o também. seguinte, vira a câmera pra cá posso e ele vem improvisar, pra então? cá pra gente fechar o programa. Vira a câmera da plateia. Vira a câmera pra cá, pronto, aí ó. É tudo ao vivo, quem sabe faz... Ih, ó, pegou aí. Ó. Aê, olha lá. Pode fechar o holofote aqui. Isso aí que você tá vendo é um holofote, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Ó, aqui, aqui. Ó. Isso aí que você tá vendo é o cabo da outra câmera. E agora? Ah, que legal. Olha lá. Ei, tô no meio dos fios aqui. Nossa, tá. E agora? Agora tira o cabo da câmera, então, já que a gente tá Aí, usando. Aí. pronto, aí, ó. Aí. Isso é tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, viu? Quem sabe faz ao vivo. Como diria o nosso querido Fausto Silva. Não, mas é muito importante Nossa, dar que uns... pequenininho ali. Pois é, tem imagem boa pra caramba ele ainda. É. Mas é muito importante mesmo esse negócio de acontecer algum problema e você não... Perdeu o fio. Não ficar, tipo, em choque, não entrar em pânico, né? Não, isso não pode. Você tem que estar acostumado com essas coisas acontecerem e tocar a bola. Toca a bola de primeira. Chegou lá. Tá sem microfone agora, não tem problema, tá do meu lado. Mas você falou, dá pra ouvir. Ajoelhou, tem que rezar. Rezão em Pai Nosso. Peraí, eu tô meio confuso. Aí. Pronto, olha lá. Enfim, Alexandre, eu queria muito ter feito a última pergunta pra você, que seria sensacional, mas a gente não... Faz aí, ué. Será? Falou do tempo, Eu, tem que fechar as eu respondo em 2 minutos. Mas eu tô com chave, pode ficar tranquilo. O problema é a chave. Pera que eu vou ficar... Eu não vou aparecer não, tá? É. Tá bem complicado. Aqui no cantinho. Aparecendo só o olho dele, só os olhos. Fica aí. Enfim, uma pergunta pra gente finalizar. É. Questão de política, uma pergunta polêmica. Hum. Você acha que tem a imprensa tradicional agora, a imprensa contemporânea, digamos assim, tem muito lado? Tem algum que... Como que eu posso te exemplificar? Acho que o Arthur pode dizer isso melhor pra mim, no caso. Ela peca na imparcialidade, você acha? Ela toma um lado de forma, às vezes não deliberada, mas nas entrelinhas ali, que acaba comprometendo o trabalho jornalístico? Eu acho complicado, né? Mas eu posso falar por mim. Eu já fui taxado de esquerdista, eu já fui taxado de direitista, eu já fui taxado de comunista, eu já fui taxado de tudo. De fascista? De fascista, eu já fui taxado de tudo, né? De centrão, né? Isentão? Isento eu sou. Eu sou isento. Eu não tenho lado. Eu tenho uma admiração, sempre tive uma admiração, e não nego isso, né? Não nego para ninguém isso. Eu não sou partidário, não faço política partidária, eu não sou filiado a partido nenhum, né? Eu fui uma vez filiado ao PSDB, uma vez, né? Que o ex-prefeito de São José dos Campos, Emanuel Fernandes, me filiou. Eu nem sabia que eu era filiado ao PSDB. Eu assinei a ficha lá, mas nem sabia que era filiado. Aí o Emanuel me filiou. Mas aí depois, quando ele saiu, eu saí também do partido, tá? Né? Já trabalhei na assessoria de imprensa de prefeitura, já. Sei como é que é trabalhar dentro da assessoria de imprensa de prefeitura, sei como é trabalhar fora da assessoria de imprensa, né? Então, eu posso falar por mim. Eu não sou direitista, eu não sou esquerdista. Aliás, eu acho isso uma besteira terrível. Você é de esquerda, você é de direita. Isso acabou com a política do Brasil. Quando você tinha Lula contra o PSDB, era uma coisa. Era Lula contra o PSDB. Quem é o candidato do PSDB? É o Fernando Henrique. É o Geraldo. É o Aécio. É o Serra. Era uma coisa. Hoje não.
Hoje você tem a esquerda contra a direita. E isso está fazendo mal para a política brasileira. Mal para a política brasileira. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que ser o jornalista. As pessoas podem torcer, que nem torcer para um time de futebol. Você torce para quem mesmo? Palmeiras. Ih, coisa horrível. Eu sou corintiano. Né? Eu, se pudesse, pintava o gramado da arena de preto, para não ser verde. Mas não pode. Tem que ser verde o gramado. Né? Já fui no Allianz Parque, tudo, tá, belíssimo estádio, coisa maravilhosa. A Neoquímica Arena também, coisa maravilhosa. É o Taj Mahal do Brasil. Conhece o Taj Mahal? Sim. Aquele hotel Sei. bonito que tem lá. A Arena Itaquera Tá certo. parece o Taj Mahal. É uma coisa impressionante, aquele negócio de mármore e tal. Né? Foi uma coisa sensacional. Como é que vocês chamam mesmo? De impressora? Chama de impressora. Então, mas pra gente é o Taj Mahal. Né? Então, você torcer para alguém, você torcer pro Lula, não tem problema nenhum. Você torcer pro Bolsonaro, não tem problema nenhum. Eu acabei de falar aqui do Tarcísio. Eu acho um cara empreendedor, sensacional, está fazendo um bom governo aqui em São Paulo, ninguém pode negar, né? Está seguindo a linha do Geraldo, quando foi governador do estado de São Paulo, foi um grande governador, não foi um bom governador para o Vale do Paraíba. Isso eu falo abertamente, já conversei com ele sobre isso e tal, não foi um bom governador para o Vale do Paraíba, mas foi um grande, e o Tarcísio está na mesma linha. Acho que o Tarcísio tem um futuro político assim maravilhoso, sensacional. Né? Então, essa questão de você imprimir um ritmo de tom partidarismo no jornalismo, isso é muito chato. Isso é muito feio. Como eu disse para você, eu falo por mim. Né? Não posso falar por ninguém. Não estou dentro da cabeça da pessoa para saber o que ela pensa. Né? Mas, por mim, eu não concordo com esse lado ou do jornalista ser esquerdista ou do jornalista ser. Ele pode ser o que ele quiser. Mas eu acho que você tem que ser isento. Eu aprendi isso com o meu tempo. Né? Por isso que eu converso abertamente com todo mundo. Você pode ver aqui. Eu converso com gente do PT, gente do PL, gente do PSB, gente do MBL. Tem que trazer um para Alexandre. Eu converso com todo mundo. Não tenho medo de conversar com ninguém. Porque eu sei da minha ideologia. Eu sei da minha ideologia. Sim. Né? Então, eu sou uma pessoa aberta. Né? Se amanhã o Bolsonaro for candidato a presidente da República e eu achar que a proposta dele é melhor que a proposta do candidato B, eu vou falar. Entendeu? Entendi. Que legal. O posicionamento do Alexandre é maravilhoso. Bom, e é com essa ilustre. Ilustre é bom, hein? Ele Ilustre. não falou qual o candidato que ele gosta. Mas não é esse o objetivo. Ele falou, que eu sou isento, não sei o que, não sei o que lá, e eu achei que ele ia falar do cara que ele gostava mesmo por causa disso. Jânio Quadros. Gênio Quadros, o louco. Jânio Quadros. Era o... É o- ia varrer a confusão? Não, o caçador de Marajás era o Collor, né? Foi o grande engodo da política brasileira foi Fernando Collor de Mello. Isso foi uma coisa aí terrível que passou pelo Palácio do Planalto. Isso ninguém pode negar, né? Deixou um cara lá que não fede nem cheira, que era o Itamar, né? O grande presidente que o Brasil teve nos últimos tempos foi Fernando Henrique Cardoso. Poderia ter sido Tancredo Neves, né? Que foi eleito presidente da República, tal, mas infelizmente não tomou posse, né? Aí depois veio Sarney. Se você pensar de uma coisa, para a gente fechar aqui, dos últimos presidentes da República do Brasil,
Só o Fernando Henrique escapou. De... Lula foi preso. Dilma foi caçada. O Fernando Collor foi caçado. Lula foi preso. Foi uma prisão que não valeu, mas foi preso. Dilma foi caçada. O Bolsonaro Tá pra ser preso. tá para ser preso. O Temer foi preso. O Bolsonaro está sendo acusado. Sim. Né? Ele é acusado, tal, vai passar pelo processo, tal, isso, aquilo, aquele outro, tal. Pode vir a ser preso. O único foi o Fernando Henrique que escapou. Realmente. E o Itamar. É. Que não fedia nem. Não fede nem cheira. Uma coisa que o Itamar fez foi o Plano Real, né? Mas ainda foi implantado no... 45 segundos. ainda foi Aos implantado no... 45 do segundo tempo. E ainda quem mais deu credibilidade pra ele foi ser o Fernando Henrique, então... Que foi o Plano Real. Né? Foi o Plano Real que realmente colocou o Brasil nos eixos da economia de novo. Sim. Né? Aqui no Vale do Paraíba, eu não nego que eu sou um fã incondicional de Emanuel Fernandes, ex-prefeito de São José dos Campos. É um cara assim que tem uma visão impressionante. É o Sérgio Sobral de Oliveira dos tempos modernos. Sérgio Sobral de Oliveira foi o prefeito que colocou São José no eixo. Né? E o Emanuel veio para ser o segundo Sérgio Sobral de Oliveira para colocar São José no eixo de novo. Então ele tem lado. Não, eu falei de nomes. Sim. Jânio Quadros. Bibo porque é líquido. Porque se fosse sólido, comer-lo-ia. A famosa frase do Jânio, né? O senhor bebe por quê? Bebo porque é líquido. Porque se fosse sólido, comer-lo-ia. Comer-lo-ia. Nossa, como o português era legal É uma antigamente. coisa sensacional, maravilhosa. Maravilhosa. Eu lembro, eu trabalhei, né? Tive a oportunidade de trabalhar com um profissional, Salomão Esper, que morreu recentemente aí, aos 95 anos, quase 95 anos. Tinha um português assim que era fenomenal. Uma coisa maravilhosa. E aprendi muito com ele também, com relação a isso. Que legal. Então foi com esse posicionamento do Alexandre Soledade sobre todos os tópicos abordados, inclusive de política, que era o mais polêmico que eu tinha para essa noite. Não fugi de nenhum, hein? Não fugiu de nenhum, Não fugi de falou nenhum. de todos. Quero muito trazer o Alexandre agora. Vamos anotar isso aqui, ó. Anota aí o... Não, você não é o diretor. Cara, o diretor administrativo da nossa produção. O diretor administrativo tem que anotar aí para nós. Trazer o Alexandre para fazer debate com algum político. O que você topa? Vamos. Não tem problema nenhum. Então vamos colocar ele para um debate político aqui. Que, ó, esse ano não vai fazer debate, sabia? A gente tinha meta desde o ano passado fazer debate aqui no canal. O José tá de prova aí. A gente era para fazer por causa da eleição. Não conseguiu. Agora esse ano a gente vai fazer. Igor, de direita, de esquerda, um centro e um isento. Pode pôr os extremos também. Pega alguém que é muito... Pega alguém no nível do Paulo Cogos e o nível do Ian Neves. Pronto, já era. Colocou um comunista e um maluco. Enfim. É bom. Enfim. Pessoal que nos acompanha, muito obrigado por ter chegado até o final desse episódio, desse programa maravilhoso. Ufa! Chegamos ao final. Às 1h07 de gravação. Eu agradeço você que esteja aqui nos ajudando, compartilhando nosso trabalho, incentivando a gente, né? Eu agradeço os patrocinadores também, que sempre estiveram com a gente aqui, desde o começo do ano aí, Marco Géia com a gente, Laboratório do Vale também, patrocinador agora recorrente nosso. Seu segurança aí do Meu segurança. Enfim. Ele tá aguentando, vai ficar daquele jeito. A você, ouvinte, seguidor do T7, do Brasil Inside, nos divulgue, nos ajude a continuar com esse trabalho muito legal que a gente continua por aqui. Muito obrigado, produção. Valeu! É nóis. Novamente, obrigado, Alexandre. A produção tá dormindo lá. Novamente, obrigado, Alexandre, por ter estado aqui. Tamo junto. Vai estar aqui de novo. Muito obrigado, Arthur, Valeu. meu comentarista. E é isso, pessoal. Esse programa tá saindo na quarta-feira, dia 15 ou dia 14, não sei. Amanhã então acontece, 1h20 da tarde. Amanhã acontece. Amanhã até acontece, 1h20 da tarde e tem 2 tempos, 5h da tarde. É isso aí. Não deixe de acompanhar os programas da grade do T7, inclusive o nosso. E é isso, muito obrigado e aguarde os cortes. Até a próxima.